Agradeço aí pela companhia. Vamos iniciar a nossa mensagem. Nós estamos em um ciclo de pregações nas chamadas epístolas da prisão. São as cartas que Paulo escreveu na ocasião da sua primeira prisão, que aconteceu no final do livro de Atos. Nessa oportunidade, nós vamos ter a nossa mensagem na carta de Paulo a Filemon, que acredita-se tenha sido a última epístola escrita da prisão. Então, relembrando, Efésios, Filipenses, Colossenses e a última carta, Filemon. Nós já passamos por todas essas e hoje, então, convém a gente terminar a nossa caminhada nas epístolas da prisão, nessa última escrita de Paulo. Por favor, peço a vocês que abram suas Bíblias aí em João, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Gostaria de relacionar esse capítulo do Evangelho de João com o que nós vamos tratar aqui nessa carta do apóstolo Paulo. João 17 é conhecido e chamado de o capítulo da intercessão. Então nós temos aqui, nesse capítulo, Jesus orando a Deus em nosso favor. Um capítulo muito interessante, muito querido, e ele vai ser de bastante ajuda para a gente na nossa mensagem, na nossa edificação aqui, nessa ocasião, na carta a Filemon. Então vamos lá, João capítulo 17, verso 1. Jesus falou assim e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Agora peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Desculpe, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a ti mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Pai Santo Eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, agradecemos pelas palavras belas e riquíssimas que nós acabamos de ler no capítulo 17 do Evangelho de João, por podermos saber dessa relação entre ti e teu filho, o modo tão especial e maravilhoso com o qual ele nos salvou e a forma tão preciosa que ele cuidou de nós. Nós ficamos assim te adorando em razão do conhecimento dessa verdade. Obrigado pela salvação preciosa, segura, e que nós podemos desfrutá-la dia a dia, a cada momento, especialmente nessa oportunidade que a gente possa fortalecer o nosso conhecimento de Ti e de como o Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor elevou nossas vidas e nos dá condições de termos uma vida plena, feliz e abundante na Tua graça. No nome do Teu Filho, nosso Salvador e Redentor, nós oramos agradecidos. Amém. Então, seguindo adiante, irmãos, vocês vão perceber, e como eu estou um pouco na frente, porque afinal eu preparei essa mensagem, esse texto conversa muito com Filemão. O que Paulo faz aqui, escrevendo ao seu amigo, nós temos em alguma medida ali naquela fala de Jesus ao Pai. Então nós vamos ver que realmente nós temos a intercessão fazendo parte da vida cristã, assim como a obra redentora é uma intercessão do Filho em nosso favor até o Pai. Então, nosso assunto é intercessão. E nós temos como grande verdade bíblica isso que aparece. A Bíblia nos ensina que a intercessão é indispensável à vida cristã. Podemos dizer que a vida cristã só existe em razão dessa intercessão que nós podemos ler brevemente aqui no capítulo 17 de João, e que trata do que Cristo fez por nós na cruz, a sua encarnação, vida santa, ele como sendo o Verbo de Deus, sua entrega na cruz, ressurreição, ascensão, e o fato dele estar no céu intercedendo por nós agora. Sendo assim, nosso objetivo é constatar a natureza redentora da intercessão. Nisso tudo que nós vimos, e também no sentido de manter a nossa vida nos trilhos, né? no trato que nós precisamos desenvolver dentro da nossa comunhão. E como isso vai ajudar na nossa edificação, no nosso crescimento. Carta de Paulo a Filemão e a intercessão. Agora sim, vamos ao texto da carta. Por favor, abra sua Bíblia aí em
na Epístola a Filemon, está lá na parte, já no meio para o fim do Novo Testamento. Epístola de Paulo a Filemon. É colocada ali numa posição antes do livro de Hebreus, né? Dando a entender que seria a última escrita de Paulo, mas de fato não é. Talvez foi organizada dessa forma porque é um escrito único de Paulo, né? Por um lado, ele é breve, ele tem apenas um capítulo, 25 versículos, mas por outro lado, ele é muito especial, esse escrito de Paulo, essa epístola de Paulo, essa carta de Paulo, porque ela é, junto com Timóteo e Tito, as únicas cartas endereçadas a uma pessoa, a um indivíduo. Porém, nós temos em Tito e Timóteo dois ministros da igreja, né? E em Filemon nós não temos isso. Em Filemon nós temos um amigo de Paulo, né? Então, por isso que essa carta tem essa natureza diferente, né? E nós vamos perceber isso ao longo da mensagem hoje. Para iniciarmos, então, vamos ver os versículos iniciais aqui de 1 a 3. Vamos ver o que Paulo fala aqui. Então, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer algumas colocações aqui a partir disso, né? O que é intercessão? Intercessão é pedir algo a favor de alguém, né? É uma pessoa pedindo em favor de outra, certo? Nós já podemos dizer de cara que a nossa redenção é um ato de intercessão. Nós vemos ali em João 17 que tinha 3 pessoas envolvidas ali. Eram o filho, que é quem fala, ele é o intercessor. O pai é aquele a quem o filho está intercedendo. E nós somos o objeto da intercessão. Aqui na Epístola a Filemon acontece a mesma coisa. Então, Paulo é o intercessor. Filemon, o objetivo, né, é a pessoa a quem Paulo está intercedendo a favor de outra pessoa. O intercessor, ele pede por outro, ele não pede por ele mesmo, mas ele se coloca entre a pessoa que tem o benefício consigo e aquele que carece do benefício. Então, essa pessoa aqui na epístola é o Onésimo, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Então, a carta em si, a epístola em si, nós temos aí, a princípio, Paulo e Timóteo, né, que são os dois companheiros, eram companheiros de viagem, agora são companheiros de prisão, né? Paulo tinha alguma liberdade naquela prisão em Roma, e ele podia ser visitado, podia ser assessorado. Aquela prisão acabou sendo vamos dizer assim, um escritório para Paulo. A gente não deve ficar aliviando, né? Porque estar preso, afinal de contas, inclusive em uma das cartas que nós vimos, Filipenses, Paulo fala que ele é o prisioneiro, mas a palavra de Deus não está presa. Então ele estava preso ali, mas a palavra de Deus fez grande progresso naqueles dias, porque ele é acompanhado por Timóteo e por vários outros, que nós até vamos ver o nome de alguns aqui. Então ele escreveu em abundância. Uma parte considerável do Novo Testamento, nós temos ali 4 epístolas grandes, e essa última carta pequena, que é essa intercessão pessoal, são todas obras feitas durante aquele período em que Paulo esteve aprisionado, né? Nós até, em alguma medida, relacionamos esse tempo de restrição que nós estamos passando com aquela experiência bíblica do apóstolo Paulo
e a nossa reflexão nessas epístolas da prisão. Então, nós temos Paulo e Timóteo, é interessante ele colocar assim, ele escreve muito isso, então ele já vai querendo deixar para a igreja que Timóteo é o seu sucessor. Então Timóteo é o seu herdeiro. Interessante que a gente viu de manhã Elias e Eliseu. Então a Bíblia sempre vai mostrar esse andamento das coisas, né? Que os homens vão passando, eles vão morrendo, mas a verdade de Deus ela vai permanecendo através da transmissão. Então vai transmitindo de um para o outro, um aprende com o que vem antes e passa ao que vem depois. Então nós temos aí já também chamando a atenção que Timóteo não é um apóstolo. Então o apóstolo Paulo ele está transmitindo conhecimento a alguém que é um pastor, né? É um mestre na igreja. E a igreja vai continuar, mesmo sem os apóstolos. A obra apostólica é essencial ao início da igreja, à fundação da igreja, mas ela não perdura ao longo da história da igreja. É claro, isso é o que nós observamos e cremos, outros vão crer de outra forma. Mas temos aí então Paulo e Timóteo, Paulo falando que ele está acompanhado por Timóteo, e eles estão escrevendo, no caso Paulo está escrevendo, né, a Filemon, que é um convertido rico, lá do período de Atos 19. Quem se lembrar aí de Atos 19 é aquele período que Paulo ficou em Éfeso. Por 2 anos ele ficou ali instalado em Éfeso, ele teve a oportunidade, inclusive, de fundar uma escola, né, alugar um lugar e usar como escola, e ali o texto em Atos 19 diz que toda a Ásia conheceu a graça, a palavra de Deus ali, em razão daquela permanência longa de Paulo na cidade de Éfeso. Então foi o lugar onde nós temos registro que ele permaneceu por mais tempo, enquanto que na fundação de outras igrejas ele passava ali, às vezes até poucas semanas, né? Não chegava a um mês, como parece ser o caso de Tessalônica. Em Éfeso, ele ficou 2 anos. Então isso é algo que chama atenção, e o texto sagrado também informa que isso aí trouxe grande reflexo, muito resultado naqueles dias. Então isso aí realmente mexeu com aquela localidade, com um espaço geográfico grande, né, a Ásia Menor. E talvez aqui nós tenhamos uma prova disso, porque Filemon, ele é um sujeito que vive lá em Colossos. Então ele é um morador da cidade de Colossos, uma cidade aonde Paulo sequer foi, que foi a última carta que nós tivemos a nossa série de mensagens. Então ele escreveu para Colossos um desejo de ir lá visitar os irmãos da igreja, conhecer aquela igreja pessoalmente, porque ele ainda não tinha ido até lá. Então você vê o alcance, né? Essa questão dele ter um momento de paz ali, ficar ensinando sem problemas maiores, e as pessoas tendo tranquilidade para poder se deslocar e irem lá aprender, e também saírem de lá e levarem para suas cidades, os lugares onde eles moravam, levar aquilo que eles haviam aprendido ali com aquele pregador da palavra de Deus ali instalado naquele grande centro que era a cidade de Éfeso. Então Paulo ensinou essa mensagem do evangelho, chegou até Filemon, ele foi um convertido, né? E agora ele vive em Colossos, né? E inclusive ele tem uma igreja se hospedando na casa dele. Continuando ali, aparece nesses primeiros 3 versículos mais algumas pessoas importantes, que são Áfia e Arquipo, que eram respectivamente a esposa e o filho de Filemon. A Áfia era a esposa e o Arquipo era o filho de Filemon. E também o versículo 3 informou para a gente que a igreja era recebida na casa de Filemon. Então Filemon era um sujeito de posses, ele era um sujeito rico, ele tinha uma casa grande e ele podia receber as reuniões, os cultos da igreja. Isso é interessante porque a igreja aqui a gente é obrigado a lembrar que a igreja não conheceu prédios próprios, prédios físicos, antes do 3º século. Então essa coisa que para nós é comum hoje, a gente até às vezes tem uma percepção falha disso, né? Relacionando a igreja ao prédio. E isso é
é bom falar agora, porque agora a igreja está fechada. O que está fechado? O prédio está fechado. A igreja não fecha. A igreja ela tem que permanecer viva e funcionando. Aqui eu perguntaria, quantos estão ouvindo essa mensagem? Então é desafiador que nesse tempo você consiga separar o mesmo tempo que era separado quando dos cultos presenciais, para ir para um canto aí na sua casa e ter esse tempo de reflexão na verdade de Deus, porque nós continuamos sendo igreja. E a igreja precisa do alimento espiritual, precisa da fala do seu Salvador. Então nós precisamos ficar alertas a isso. Feito esse parêntese aqui, vamos seguir adiante. Paulo sempre gosta de falar na graça e na paz. Então, sempre que ele começa alguma carta, ele gosta de começar assim: graça e paz, a voz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, apesar de parecer um cumprimento assim comum, simples, não tem nada de comum nisso, né? Graça e paz. A graça é a graça salvadora aqui, que nós só desfrutamos em razão da obra redentora do Filho de Deus a nosso favor. E essa obra nos concede paz de Deus. Então nós só desfrutamos da paz de Deus, e Deus é a pessoa essencial com o qual nós devemos buscar paz. Nós não devemos nos preocupar com a paz de mais ninguém a não ser com a paz de Deus. Tudo demais que é importante deve se encaixar embaixo disso. E nós só podemos alcançar a graça de Deus, o favor de Deus, né? A paz de Deus através da graça que o Senhor nos dá na pessoa do seu próprio Filho. Né? Isso envolve o arrependimento, a confissão de pecados, o receber o nosso Senhor Jesus, né, como Salvador, e Ele nos receber como suas ovelhas, o Pai nos receber como seus filhos. Passamos esses versos de 1 a 3, que eu chamei aqui de introdução. Vamos perceber que eles de fato são introdução. Vamos fazer uma pergunta: como e onde a intercessão se mostra indispensável? Agora vamos entrar mesmo no assunto: quando e onde a intercessão se mostra indispensável. Por que essa pergunta? Porque nós falamos que a Bíblia ensina que a intercessão é indispensável para a vida cristã. Nós não podemos viver uma vida cristã sem intercessão. Então, aonde que ela vai se mostrar real na nossa vida? Nessa mensagem nós vamos ver isso em 2 pontos, né? Como a intercessão é indispensável à vida cristã em 2 pontos. Um primeiro ponto mais assim introdutório e um segundo mais robusto. Vamos lá então? Que Deus nos ajude. Nós vemos então, em primeiro lugar, que a intercessão é indispensável na edificação da igreja. Nós temos os versículos de 4 a 7 tratando disso. Então, que tipo de cristão entende a natureza da intercessão? Nós vamos ter nesses versículos aqui, verso 4, algumas coisas importantes acerca de Filemon. Então, Paulo aqui está lembrando que mesmo ele estando impedido, a verdade continua livre através de pessoas como Filemon. Então esse é um tipo de cristão, um tipo de irmão que entende a natureza e a importância da intercessão. Né? A verdade de Deus continua livre porque restaram cristãos livres. Né? E às vezes a prisão do cristão não é só uma limitação de circulação, mas é uma prisão de mente. Então, nós precisamos ser cristãos livres, para circular esse benefício da intercessão no nosso meio.
E no versículo 5, né, ele lembra que a relação do cristão é fundamentalmente com Cristo e, consequentemente, com os santos. Então, que tipo de cristão entende a natureza da intercessão? Vamos ver isso em Filemon? Vamos experimentar isso aqui em Filemon. Versículo 4 e 5. Graças dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com os santos. Então, nós temos aí o que foi falado, Paulo dando graças por Filemon e pelo amor que ele tinha e fé, né? Fé para com Cristo e amor para com os irmãos, fé e amor para com o seu Deus e uma relação saudável de cuidado com os seus irmãos, em razão da primeira relação dele com Deus, né? Então, esse é um cristão que entende a natureza da intercessão. Um cristão como Filemon, né? Um cristão de verdade, um cristão piedoso. E será que um cristão desse tipo, ele produz efeitos ao seu redor? Quais efeitos seriam esses? Vamos ver os versículos 6, que mostram a comunicação, e o versículo 7, que mostra gozo e consolação. Então, versículos 6 e 7. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, Filemon era um cristão, além dele ser saudável e desfrutar de uma comunhão com Deus de qualidade, ele também transmitia isso ao seu redor. Com certeza, a sua família. Há uma menção interessante que eu não falei aqui a princípio, mas o Arquipo, ele é citado também na Epístola aos Colossenses, e ele era alguém de liderança na igreja. Então, olha que ambiente interessante Deus edificou ao redor de Filemon, salvando a sua alma, redimindo também a sua família, ocupando o seu lar, e nós sabemos ali coisas impressionantes da vida daqueles primeiros cristãos, como era o tipo de relação deles com Deus, o tipo de amor, né, a qualidade, a consistência que eles tinham. E verso 7, Paulo fala: porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. O que Paulo está dizendo aqui? Que não só ele está satisfeito, né, e ele está dando graças a Deus por causa da vida de Filemon. Ele está fazendo isso também em razão do bem que, através de Filemon, a igreja desfrutava. Então, ele era um cristão que comunicava a verdade de Deus nele mesmo, né? Engraçado que ele não é um pregador, ele não é mencionado aqui como alguém de fala ou de escrita, né? Ele não é um Timóteo ou alguém assim. Ele é um pai de família, um líder da sua casa, e ele é alguém tão especial. Então ele é alguém que comunica a graça de Deus, e ele é alguém que leva gozo e consolação ao seu redor. Na verdade, ele transmite o que ele tem, né? Nós só transmitimos o que nós temos. Então aqui, após nós vermos as qualidades de um crente pronto a atender às necessidades da intercessão, vale a pena a gente perguntar: será que nós somos cristãos que nos aproximamos dessas qualidades de Filemon? Nós valorizamos a verdade espiritual da redenção, o que Deus fez por nós, né? O seu poder, a sua glória, a eternidade, a brevidade dessa vida, né? O poderio de Deus acima desses poderes temporais que tem trazido tanta frustração, né, para a vida de cada um de nós. Então vale a pena olhar para Filemon
e tentar enxergar essas coisas, trazermos isso para nós, né? Porque isso é indispensável na edificação da igreja. Né? Nós temos cristãos que entendem a natureza da intercessão, né? Daquilo tudo que nós falamos no princípio. Né? Cristo intercedeu por nós e Ele ainda intercede. Né? Ele é o nosso advogado diante do Pai. E Ele garante a nossa entrada e saída das nossas orações a Deus. E isso, com certeza, comunica a graça e traz efeitos da obra de Deus para nós, para o nosso benefício. A intercessão, como nós vemos dizendo, ela é indispensável à vida cristã, né? E é indispensável à compreensão e ao exercício da graça. A graça não é só algo que a gente compreende. O que é a graça de Deus? Então é o favor que nós não merecíamos, mas nós recebemos pela fé em Jesus Cristo. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a redenção, a vida eterna. Mas vai além disso ainda. Né? A graça, ela é, por assim dizer, exercida diariamente na vida do crente, do cristão. E nós vamos ver como é que isso aqui se confirmou ali na experiência da escrita dessa carta. O que Paulo tinha, afinal de contas, para pedir para Filemão? E aí nós temos o versículo 8 e 9. Quando você tem alguma coisa a ser pedida, mas ao mesmo tempo é alguma coisa de direito, o que você opta por fazer? Você pede ou você manda? Vamos ver o que Paulo fez? Verso 8. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Novamente a pergunta: mandar ou pedir? Paulo entendeu que o fato ali, qual que é o fato? Nós vamos ver daqui a pouco. Paulo quer pedir a Filemão que ele receba de volta um sujeito que havia sido seu escravo, na verdade ainda era um escravo de Filemão. Nós vamos falar um pouco sobre a natureza da servidão no Novo Testamento. E esse escravo havia furtado Filemão e havia fugido para Roma. A hora que chegou lá em Roma, adivinha quem ele encontrou? Paulo. E adivinha o que aconteceu? Deus converteu aquele escravo chamado Onésimo. E você já captou aqui o que Paulo quer pedir para Filemão, né? Ele quer pedir que Filemão perdoe a falta, o pecado daquele escravo contra ele e o receba de volta. E aí, o que nós temos aqui no verso 8 e 9 é que Paulo poderia mandar aquilo em forma de ordem ou poderia fazer aquilo em forma de pedido. E Paulo opta por fazer em forma de pedido. Então, a pergunta para nós mandamos ou nós pedimos? Então, Paulo viu mais valia aqui em colocar aquilo em forma de pedido. Então, ele optou por pedir a Filemão. Talvez porque no pedido você coloca um apelo, né? E você traz outros elementos aqui que são mais edificantes obedecer a um pedido do que obedecer a uma ordem. Né? E vamos conhecer um pouco de cada um deles aqui. Continuando, versículos 10 ao 12. Então, já que Paulo optou por fazer um pedido, então se encaixa no pedido um apelo pessoal. Algo que não encaixaria numa ordem. Uma ordem é uma ordem fria e pronto. Né? Mas um pedido tem espaço para a colocação de outras coisas. E vale lembrar aqui que esse pedido Filemão sabia daquilo lá. E Paulo também quis deixar isso anotado aqui, não só para Filemão, mas para nós também.
para a gente entender essa jogada, né? Então Paulo ele está se desfazendo da sua autoridade. Em vez dele falar Paulo, o apóstolo aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fala? Tal como sou, Paulo o velho, e agora também prisioneiro. Então, nesse jogo de palavras, Paulo traz uma reflexão muito séria, né? Prisioneiro. De um lado, ele desperta a misericórdia de Filemon ao seu favor, mas de um lado mais profundo, talvez valeria a pena pensar aqui em outros aspectos da prisão, da limitação. Nós temos diversos: a prisão pelo pecado, a prisão das mentes, né? A prisão da mentira. Então, talvez Filemon pensava aqui, puxa, que lamento pela prisão de Paulo, mas que lamento pela prisão de todos nós também, né? O pecado nos coloca numa situação de limitação, de aprisionamento. Então, aqui entra o pedido pessoal de Paulo, nos versículos 10 e 12, né? Emendando aqui com o pedido. O que ele fala? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu o tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Então aqui no verso 10, talvez seja o verso central aqui. Paulo, ele chega onde ele precisava chegar, e ele coloca o pedido que eu antecipei um pouquinho aqui, nos versos que nós passamos. Então, peço que reparem na natureza da fala de Paulo, nesse pedido, nesse apelo pessoal. Ele diz, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, essa é a fala de Paulo acerca daquele convertido, né, que até então tinha sido, como ele falou no versículo posterior, no verso 11, um inútil. Tinha um jogo de palavras ali envolvendo o nome dele, né? Então, era o Onésimo, que trazia no significado utilidade, né? Mas que havia sido inútil, mas que agora encontrou o Senhor Jesus Cristo e tornou-se útil, tanto a Filemon, seu dono, né? Antigo senhor, único, né? E agora também ao apóstolo Paulo. Então, aquela relação de servidão agora se colocava em novas bases, como a gente vai ver na nossa reflexão aqui. Nós lemos lá em João, no começo, João 17, verso 9, eu rogo por eles, Jesus falando, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqui Paulo, na hora que ele está fazendo essa intercessão a Filemon em favor de Onésimo, ele está cumprindo João 17. Né? Ele está rogando a esse senhor humano em favor daquele escravo fujão, mas que agora tinha encontrado o Senhor Jesus Cristo, ou sido encontrado por Cristo. Né? E agora ele se encaixa em João 17, 9. Ele faz parte daqueles que o Pai deu ao Filho para a redenção. Inclusive daqueles que Jesus também falou no texto, daqueles que hão de vir a mim. Então, Onésimo já é um cristão posterior. Como Paulo também foi convertido depois da ascensão de Cristo, Filemon também, né? E agora eles estão com um novo membro chegando à família de Deus e revestido de uma história passada, né, que todos temos e que muitas vezes é problemática e precisa ser enfrentada como eles estão fazendo aqui. Isso tudo encaixa dentro de um apelo pessoal. Em terceiro lugar, aqui dentro da nossa segunda parte, também envolve voluntariedade. Então, por que a intercessão é indispensável à vida cristã? Porque a intercessão vai fazer tudo isso aqui. Ó, né? Ela vai desenvolver um pedido.
que poderia ser uma ordem, mas é mais edificante, ou é edificante em forma de pedido. Desenvolve um apelo pessoal, né? Um envolvimento que não é envolvimento frio, que poderia ser. Não, só poderia ser feito isso entre cristãos. Né? E envolve a voluntariedade, que é um exercício da graça também. Nós vemos nos versículos 13 e 14. Vamos ler? Por favor, olha aí na sua Bíblia, versículo 13 e 14. Verso 13 e 14. Opa, desculpa, fechei minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir de novo. Então, Filemon, versículo 13 a 14. Paulo termina falando que, pedindo para que Filemon receba o Onésimo como se recebesse a ele mesmo, para ver a medida de alegria que isso concederia ao apóstolo Paulo. No versículo 13 ele diz assim: eu bem quisera o conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Voluntário. Perceba que interessante, Paulo aqui não está falando no benefício de Filemon. Aliás, não no benefício de Onésimo, que iria recebido de volta, iria ser recebido novamente, mas no benefício de Filemon. Né? Porque o que está colocado aqui em jogo é o senhorio de Deus sobre Filemon. Então, Paulo parece ele estar mais cuidadoso aqui com Filemon do que com Onésimo. Então, imagina que poderia ter pensamentos circulando Filemon, cobrando uma rigidez ou uma punição dele em relação a Onésimo. Onésimo tinha cometido uma falta grave, a gente vai ver isso aqui também sendo tratado. Como é que ficava isso? E Paulo então está lembrando aqui que Filemon seria grandemente abençoado em prover aquela graça, né, para todos eles ali. Então envolve uma voluntariedade, como nós acabamos de ler. E aqui também se resolve uma dificuldade legal, né? Porque não era uma coisa assim só a ser resolvida dentro da igreja. A fuga de Filemon, e além da fuga, entende-se ali, né? Daqui a pouco a gente vai ver que que Onésimo também tinha furtado da casa de Filemon antes de fugir. Então ele foge, vai para Roma, e isso era comum. Muitos escravos, muitos servos, muitos escravos faziam isso no primeiro século. Roma era uma capital e ali era um grande amontoado de gente, e assim ali os fugitivos tinham a maior chance de se dispersar na multidão e não ser descoberto. Né? Mas mal sabia Onésimo que ali o Senhor Jesus ia descobri-lo, né? Mas aí como é que fica então a questão da igreja e da legalidade? A igreja, talvez a gente pode falar a igreja e o Estado aqui, porque Filemon era culpado de um crime, né? Aquilo era um crime no primeiro século. Né? A gente tem toda a dificuldade de tratar com a servidão, mas na antiguidade a servidão era vista como algo natural, era algo próprio da sociedade. Então, tem até uma dificuldade, né? Como é que o cristianismo ele convive com a servidão? Então, e alguns se admiram, né? Uma coisa que chama a atenção que o evangelho ele não veio colocar fim à escravidão. Apesar de que muitos se preocupavam que o crescimento daquela nova fé, né, aqueles seguidores de Jesus, aquela nova identidade que estava se formando, pudesse colocar uma instabilidade muito grande na sociedade de então, justamente numa questão semelhante a essa. Né?
num tipo de levante popular, numa revolta, num tipo de revolução que colocasse em risco o regime de então, o governo, as bases sociais. E o Evangelho não veio fazer nada disso. O Evangelho veio resgatar almas, veio livrar pessoas do pecado. Não veio trazer uma revolução social ou qualquer coisa semelhante. Pelo contrário, muitos escritores do Novo Testamento, aliás, escritores posteriores ao Novo Testamento, pessoas de importância no Império Romano, escreveram em defesa da fé cristã, dizendo que o sujeito, o indivíduo, o cidadão cristão, seja ele cidadão livre ou seja ele um escravo, ele trabalha pelo bem da sociedade onde ele vive. Ele vive para que Deus abençoe aquele meio onde ele vive. Então abençoe o seu governo, abençoe o seu senhor, do qual muitas vezes ele era um escravo, muitos crentes eram escravos, e eles não ficavam assim se levantando contra aquela situação, eles viviam nela, eles aceitavam aquilo ali, como a gente vê aqui nessa carta. Aqui Paulo não está pedindo a liberdade de Onésimo, ele está pedindo que Filemon receba Onésimo de volta. Só que agora numa nova situação, mas que não mudava o fato dele ser um escravo. Aliás, ele está pedindo o perdão para aquele escravo, em razão da falta que aquele homem, Onésimo, tinha cometido contra Filemon. Então, voltando, versículo 13 e 14, como é que Filemon ia fazer isso aqui? Só se ele quisesse fazer aquilo de própria vontade. Isso envolve um aspecto da obediência a Deus. Tem que ser pela própria vontade, pelo desejo, pelo amor ao Senhor, pelo desejo de obedecer, de agradá-lo, enfim. Versículos 15 a 16. Aqui nós temos ressaltado a providência e soberania. Chame como quiser. A providência e a soberania nessa história toda que nós estamos vendo aqui. Vamos olhar os versículos 15 a 16. Versículo 15 a 16. Então, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Olha que palavras bonitas aqui do apóstolo Paulo. Então esse Onésimo aí, que foi esse fujão, que trouxe assim prejuízo, um transtorno, agora isso tudo pode ser olhado com essa carta que Filemon está recebendo. Engraçado que quem ia levar a carta era o próprio Onésimo. Então veja a importância disso daqui. Então Paulo está colocando para Filemon, olha, providência de Deus, irmão. Então esse cara sai daí, fugindo, te dando um prejuízo, e sem saber, Deus estava trazendo ele para a salvação, estava trazendo ele para Jesus. E inclusive ficou ali com Paulo, ajudando ali naquele momento de prisão difícil. E agora Paulo fala assim, não, agora você volta, porque isso não pode ser tratado de qualquer maneira. Você tem que voltar e reatar com o seu Senhor ali. E aí depois vocês resolvem o que vocês querem fazer. Filemon lá resolve, e assim que deveria ser. Então isso aqui rompe também com aquelas falácias de que aquele verso mal usado, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e aí as pessoas tentam ficar enfiando coisas ali dentro que não tem nada a ver, tentando dar um reset na vida. Então tem coisas que não funcionam assim. Coisas feitas antes da conversão que precisam ser assumidas depois. Não importa, a conversão não muda nada nesse sentido. Como nós vemos aqui, verso 16. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então olha só,
a fala de Paulo aqui, colocando em prática a obra redentora que Onésimo havia experimentado. Ele continuava sendo servo? Nós vemos isso aqui. Né? Não já como servo, antes mais do que servo. Continua sendo servo, só que agora ele é algo além de servo. O que ele é? Ele é um irmão amado. Particularmente de Paulo, que já conheceu Filemon, já conheceu Onésimo como uma nova criatura. Né? Paulo assistiu, ele viu aquele Filemon, aquele Onésimo anterior, né? Mas ele conheceu mais o Onésimo como um cristão. É natural pensar. Filemon não, Filemon só conheceu Onésimo como o escravo, é aquele que deu o problema. Né? E agora ele está recebendo Filemon de volta, né, com essa carta, que não é uma carta de alforria, no sentido da servidão do primeiro século, mas é um documento de liberdade espiritual. Então, isso ressalta a providência e a soberania. Tudo isso dentro desse assunto tão importante que é a intercessão. Versículos 17 ao 19. Vamos lá? Versos 17 ao 19. O que nós temos? Versos 17 ao 19. Reflete a obra vicária. Reflete a obra vicária. Nós temos um verso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que Paulo está fazendo nessa carta? Ele está aplicando o que é falado aqui, foi dito por ele mesmo e registrado em 2 Coríntios, que isso tudo provém de Deus. Então nós temos em primeiro lugar a reconciliação por meio de Jesus Cristo entre nós e o Pai. E agora nós temos o benefício de intermediar isso também. Porque quando um cristão fala de Cristo a um perdido, né, uma pessoa que não conhece a obra redentora, nós estamos fazendo o que é dito em 2 Coríntios 5,18. É o ministério da reconciliação, o trabalho de reconciliar pecadores com Deus. Então, e aqui na intercessão de Paulo, na intercessão dentro da vida cristã, isso reflete a obra vicária. Então, isso vai refletindo no dia a dia das pessoas que alguém substituiu elas. Alguém substituiu elas na penalidade do pecado. Então, Filemon tinha uma penalidade a receber, uma penalidade eterna. E aqui é colocado que Cristo recebeu por ele, né? E recebeu por pecadores. E Filemon é alguém que recebe essa graça. Então, vicário quer dizer substituto. Né? Cristo nos substituiu na cruz, substituiu o nosso castigo. Né? E Paulo aqui, inclusive, se dispõe a arcar com alguns prejuízos que o Fujão, Onésimo, havia dado. Então, aqui ele reflete também a realidade do ato redentor, porque na cruz Cristo assumiu o prejuízo que nós, pecadores, havíamos causado e causamos a Deus. Então, nosso pecado mancha a glória de Deus. E ele precisa ser punido. E ele o foi em Cristo na cruz. Os versos 17 a 19 que trazem isso que eu comentei agora. Assim, pois, se me tem por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, esse jogo de palavras de Paulo é sempre interessante. Você está recebendo como se você recebesse a mim. Sabe como é que nós somos recebidos diante de Deus? Como se nós fôssemos o Filho. Escrevendo aos Romanos, Paulo vai nos chamar de filhos de adoção por causa de Jesus Cristo. O Pai, de fato, só tem um filho, o unigênito Filho de Deus.
nós entramos na família de Deus por adoção, por causa desse Filho bendito que nos leva ao seu Pai. Então Paulo aqui usa essa mesma linguagem e fala: recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Não foi isso que o Filho fez em nosso benefício a Deus? Como é que nós poderíamos pagar a dívida eterna? Nós não teríamos como pagar. A punição seria eterna também. Mas só o Deus Filho pôde fazê-lo de forma justa e eficaz. E aqui Paulo, no verso 19, ele usa aquela sentença. Aqui ele usa uma sentença autoritária, mas percebe como é diferente, como ele ainda mantém tudo dentro da graça, do pedido. Verso 19: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Então isso aqui tudo, essa fala aqui do verso 17 ao 19 reflete a obra vicária. Então Paulo se dispondo a pagar pelo prejuízo que o Onésimo havia causado. Qualquer cristão que lê essas palavras lembra que nós tínhamos uma dívida eterna que nós nunca poderíamos pagar. E aí o bendito Salvador veio e pagou essa dívida por nós. E pagando-a, ele nos comprou para Deus. Então, também isso está colocado aqui dentro. E partindo para o final, nós encontramos dentro disso tudo, então, numa conclusão bem esperada, né? Regozijo, confiança e obediência. Regozijo, confiança e obediência. Versículo 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então nós temos aqui, já indo para essa parte final, versículo 20 ao 21. Então Paulo concluiu sua intercessão com 3 palavras interligadas: obediência, que conduz à confiança e que produz paz e alegria. Então, de trás para frente ali, obediência, confiança e regozijo. Ele coloca dessa maneira invertida já para mostrar que ele estava certo. Alguma coisa nosso objetivo. Então nós temos aqui a verdade principal, a Bíblia nos ensinando que a intercessão é indispensável à vida cristã e que a natureza redentora se revive cada dia na vida de cada um de nós através disso que nós vimos aqui hoje. Então, os versos finais ali, para a gente não ficar sem concluir a leitura da carta, né? Vamos ver? Então, os versos finais, versículo 22. Juntamente prepara-me também pousada, porque espero pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então aqui Paulo conclui a sua carta a Filemão. Perceba que ele está confiado aqui que daqui a pouco ele vai ser liberto, né? Então ele fala, já me prepara pouso aí, porque assim que eu sair, eu vou até aí. Né? Então, o que ele está fazendo? Ele está preparando a igreja para mais uma etapa de crescimento do Evangelho. Aí nós ficamos pensando no nosso momento atual, né? Será que passado esse momento, o que Deus reserva para nós?
um momento seguinte de algum crescimento espiritual? Ou o contrário será? Nós ficamos tão limitados, né? Porque nós não temos conhecimento acerca disso. Mas, com toda certeza, Deus está reservando algo ao final disso. Uns vão sair mais fortes, outros vão sair mais fracos. Né? E assim é que vai se mostrar. Então, assim como Paulo intercedeu a Filemão em favor de Onésimo, nós também deveríamos ir a Deus em nome de Jesus, em favor daqueles que necessitam da graça salvadora e de nós mesmos. Sendo assim, vamos concluir com esses 2 versículos, né? Confessai vossas culpas uns aos outros. O que é esse confessar? Certamente não é aquela confissão auricular, né? Mas é o assumir a culpa um ao outro. Então, minhas culpas em relação aos outros irmãos, eu devo assumi-las individualmente. É isso que nós temos na carta aqui. Então, o Onésimo está assumindo a sua culpa aqui perante Filemão. Só que ele usou o intercessor para isso. E isso é válido. Mas uma situação especial, né? Numa prática simples, diária, o cristão pode, pessoalmente, no seu relacionamento com outro cristão, fazer isso. Pode também usar a ajuda de um irmão mais experiente, né? Mas aqui ele fala, e orai uns pelos outros para que sareis. Nós estamos discutindo uma situação agora, vivendo uma situação de fragilidade em relação à saúde, de doença, né, de enfermidade. E aqui nós temos essa palavra bendita, né? Orai uns pelos outros para que sareis. Então, receba isso aqui nos mais diversos aspectos, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Tiago 5,16. E por fim, talvez o verso principal, difícil falar que um verso é principal, né? Porque tudo é importante na palavra de Deus, mas esse de Romanos 8,26, com certeza, fecha aqui de uma forma bem especial a validade e a importância da intercessão. Como a intercessão cerca a nossa vida em todos os sentidos, né? Na nossa relação para com Deus e para com os nossos irmãos, né? Com as pessoas com quem nós convivemos, né? Mesmo sendo elas não cristãs. Veja o que Paulo também escreveu aos Romanos 8,26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. O que é pedir? Interceder, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo habitando no cristão e conferindo a salvação ao cristão, porque é isso que é a nossa salvação, o Espírito de Deus residindo, selando-nos para o dia da redenção. O que ele está fazendo além disso aqui? Intercedendo por nós. E aqui não tem nada a ver com expressões estáticas, né, que a pessoa manifeste. Não. O Espírito conversa com Deus, porque é o Espírito dele mesmo. Então é o Espírito de Deus habitando em nós, conversando com o Pai, de forma direta. Né? Então isso é um tesouro da redenção, a intercessão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo benefício de podermos estar aqui e tratar dessas coisas tão importantes, desses assuntos que enriquecem a nossa vida contigo, nos trazem paz, segurança, certeza e também esse instrumento fabuloso que é a intercessão, que permite que nós levemos a Ti toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, nosso medo, nossos temores, e que nós recebemos de Ti a confiança, a paz, a tranquilidade, a certeza de que
nós estamos em tuas mãos. Então abençoa-nos, abençoa a tua igreja e guarda-nos. É o que nós te pedimos em nome santo do teu Filho, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.